A nossa primeira aula de análise de texto e roteiros. Esse conteúdo faz parte da nossa oficina geral de teatro. E hoje nós vamos falar sobre análise do enredo, do foco narrativo e do tempo. Primeira questão da análise do enredo é quais os temas que estão sendo abordados no livro ou no texto que você vai trabalhar. Dependendo do tema, você vai ter que mudar a linguagem ou definir um público para receber essa obra. Tem temas que não tem como você explanar para um público diferente. Apresentar uma organização da narrativa. Então, como que a história é contada? Qual que é o início, meio e fim dessa história? Quais são os pontos de clímax? Quais personagens que são importantes? Quais você pode descartar da trama? Dependendo do seu número de elenco, né? Talvez um elenco muito grande, aí a peça é curta, então você vai ter que criar novos personagens ou adicionar figurantes para que você consiga usar todo esse elenco. Quais são os principais conflitos da narrativa? Então, como eu citei antes, tem o clímax. Então, quais são os pontos-chave que você não pode deixar de colocar na hora de você passar um texto para um roteiro ou na hora de você descrever o roteiro num texto? Então, quais são os pontos que realmente mudam a história? Quem conta a história é um ponto importante. Porque se for um personagem, você tem que considerar a personalidade dele ao contar a história. E se for um narrador observador, ele vai ter que sempre ser imparcial nas informações. Ele tem que passar a informação para dar sequência na história, mas ele não pode considerar seus pontos. Esse narrador conversa com o leitor ou com o espectador. Então, dependendo do personagem, você vai ter que ter o apelo da plateia para construir o arco dele, ou você vai ter, se o narrador não conversar diretamente com o leitor, tem que manter essa questão apontada anteriormente, de ser imparcial. É a informação que eu preciso passar para dar continuidade para a história, mas não é o meu ponto de vista, não é não sou eu que estou influenciando a situação. É só a informação que eu preciso passar. Como falei anteriormente, o narrador é um personagem ou é um observador? Dependendo do personagem, você vai ter que colocar o ponto de vista dele conforme ele for narrando essa história. E se for um narrador observador, a questão da imparcialidade se mantém. Análise do tempo. Quando ocorre a história? No presente, no passado, no futuro? É numa situação histórica ou não tem uma situação histórica dentro do enredo, a gente só usa a questão do tempo em que ela existe. Esse tempo é cronológico ou psicológico? Existe uma passagem de tempo descrita ou são fatos na mesma linha do tempo? Por exemplo, existe a questão... É um exemplo bem básico. Teve uma gravidez, então a gente sabe que vai ter uma história cronológica de 9 meses até ter o filho. Um exemplo do psicológico são fatos daquela mesma semana ou fatos que a pessoa tem no mesmo dia. Em qual época se passa? Como foi dito antes, qual a data em que acontece, se acontece num fato histórico, se existe datado o que é feito em cada período da história do texto que está se utilizando para fazer o roteiro. E há algum uso especial do tempo? Flashback ou visões de futuro ou sonhos? Existe esse uso diferente do tempo do que não ser só cronológico ou psicológico? E é isso. Por enquanto, essa é a nossa
primeira aula, então vamos ter mais alguns conteúdos dentro dessa oficina. E se você gostou, deixa um like aí. Nós temos o Google Sala de Aula, onde tem todo esse conteúdo escrito, né? Então o código está aí, é só você acessar o Google. E siga a gente no Facebook e no Instagram, para a gente continuar trabalhando nesse projeto.